Salve família, estamos aqui em mais um vídeo para o canal Guerreiro do Tempo e da Lei. O tema desse vídeo de hoje é polêmico, hein? Os nazistas perderam a guerra? Presta atenção no que a gente vai falar. Como o tema é extenso, eu vou ter que ler aqui para vocês, não vai ter jeito, certo? Vamos começar com uma breve história sobre o nazismo? Vamos lá. Hitler era austríaco. Ele sonhava em ser artista. Saiu da Áustria porque não queria seguir a vida que o pai lhe impunha. Sabe-se lá por que ele foi se alistar no exército alemão, posteriormente. Em 1923, 3 anos após a criação do Partido Nazista, apoiado pelos militares, eles deram o que ficou conhecido como golpe da cervejaria. E aí não deu certo esse golpe, Hitler foi preso, cumpriu 9 meses, mas saiu em 1925, duro e liso, sem dinheiro, falido. Ele recebeu um grande respaldo, sendo então recrutado para o plano da sociedade ariana de fato. Ele recebeu suporte e patrocínio amplo, e em 1933 já foi nomeado chanceler, meteu a ditadura e instalou o Terceiro Reich. Já com amplo patrocínio dos seus familiares, Rothschild, e os criados por eles, os Rockefellers, ele recebeu o apoio das empresas e bancos controlados pelos mesmos, que foram quem? Ford, BMW, e aliás a Volks, que foi criada, o protótipo dos carros da Volks foi criado pela Porsche. A BMW e a Volks utilizaram mão de obra escrava dos campos de concentração nas suas fábricas. Quem mais apoiou? GM, Daimler-Benz. A Audi não produziu carros, mas produziu armamentos para os nazistas. A Coca-Cola também soltou um dinheiro. Vocês sabiam que a Coca-Cola criou a Fanta dentro da Alemanha nazista? Devido à dificuldade que eles tinham de fazer os produtos para fazer a Coca-Cola chegarem na Alemanha nazista, eles criaram a Fanta, que a princípio era um refrigerante à base de maçã. Então a Fanta é nazi, moleque. Sabe quem também apoiou o regime nazista? A IG Farben, que é o conglomerado das indústrias farmacêuticas, a famosa Big Pharma, que cria a doença para te vender remédio. Os laboratórios que formavam a IG Farben são Bayer, BASF e Roche. E agora eles são donos da Monsanto, né? Que dá o agrotóxico para você ficar doente, para ele te vender o remédio. É um ciclo vicioso, né? Quem mais apoiou? Hugo Boss. Os nazistas andavam de Hugo Boss, meu camarada. A IBM, Thyssen, que é a Krupp, né? É a Krupp, depois virou ThyssenKrupp. A Siemens, a Nestlé, Dr. Oetker, General Electric, fora muitas outras, né? E ainda teve grana indireta dos bancos JP Morgan, Deutsche Bank, Banco do Vaticano, sob um outro nome aí que eles usam, dá uma pesquisada. E a gente tem que voltar em tudo para saber como eles chegaram num nível de tecnologia que impressionou, inclusive, os norte-americanos, para a sociedade vril, que não teve atividades documentadas até 1915, mas cresce que foi fundada pelo general Karl Haushofer, um aluno do mágico e metafísico russo Georg Ivanovich Gurdjieff. Eu não sei esse nome, foda-se. Em Berlim, Haushofer fundou a Sociedade Vril. Seu objetivo era explorar as origens da raça ariana e praticar exercícios de concentração para acordar as forças de Vril, uma raça subterrânea baseada na obra de ficção A Raça Futura. Nem vou falar o nome do autor. Quer Gurdjieff, quer Haushofer afirmavam ter contatos com fontes tibetanas que tinham o segredo dos super-homens, os supra-humanos. Há quem afirme que o poder persuasivo de Hitler adivinha dos segredos ensinados por Gurdjieff, que tinha aprendido com os sufis e os lamas tibetanos e estava familiarizado com os ensinamentos da Zen Sociedade Japonesa do Dragão Verde. Temos uma outra sociedade aí, que é a Sociedade Thule. Foi criada em alegoria à cidade mística dos gregos. A sociedade depois foi convertida por Hitler no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãos, que é o partido nazista.
mais ou menos de 20 a 30 dessas décadas, a médium Marisa Orsic, pesquise sobre ela, nas reuniões da Sociedade Vril, começou a receber contatos de seres que diziam ser de Aldebaran, na constelação de Touro, no aglomerado M45 Pleiades. Ao mesmo tempo, na Sociedade Thule, eles estavam recebendo contato de seres reptilianos que viam lá a mando dos Dracos, controlados pelos Chopados e pela inteligência artificial. Sabendo que Marisa Orsic estava recebendo dos nórdicos informações para a construção de um veículo antigravitacional, aqueles famosos discos nazistas, né? Hitler pegou essa menina, fez ela canalizar tudo e, com a ajuda dos reptilianos, desenvolveram esses primeiros veículos conhecidos como discos nazistas. As informações acima foram confirmadas por Robert Wood e William Tompkins, que recebiam ordens do serviço secreto na época. Serviço secreto norte-americano, que espionava os nazistas, inclusive ficaram abismados quando descobriram que eles já estavam criando naves antigravitacionais. Há quem diga que Hitler tinha intenção apenas de mandar os judeus de volta para Israel, coisa que os judeus que controlam o dinheiro e os grandes bancos não permitiram. A máfia casariana já estava disseminada e infiltrada no controle dessas instituições. A guerra foi e decidiram que não seria possível continuar com o plano da raça ariana. Aí passamos para a Operação High Jump. De acordo com os arquivos navais alemães, 2 meses depois que a Alemanha se rendeu aos aliados, em 7 de maio de 1945, o submarino alemão U-Boot U-530 deixou o porto de Kiel, rumando secretamente para a Antártida. Uma vez que o submarino chegou ao Polo Sul, 16 membros de sua tripulação foram ordenados a ocupar uma caverna de gelo na região de Neuschwanstein. Será que é isso? E construir e escavar uma base. Mais tarde, o submarino U-Boot alemão entrou então no porto argentino de Mar del Plata e rendeu-se às autoridades daquele país. Ou seja, deixou a galera na Antártida, eles já tinham bases na Antártida. Vale dizer que em 1945 eles já tinham ido para a Lua e para Marte, os nazistas do Terceiro Reich, que formaram o Quarto Reich. E em agosto de 45, 1 mês e 7 dias após a rendição do submarino U-530, outro submarino, o U-977, também entrou nas águas de Mar del Plata e entregou-se às autoridades argentinas. Fez a mesma coisa. Em 46, a Operação High Jump começou oficialmente como parte do US Naval Antarctic Development Project, organizado pelo então secretário da Marinha dos Estados Unidos, James Forrestal, para supostamente mapear a Antártida. Procura sobre esse cara, James Forrestal. Mas na real eles queriam achar as bases nazistas para se apoderar dos veículos antigravitacionais. O que aconteceu foi que eles foram brutalmente atacados e o almirante Byrd, supostamente, ficou doidão, falando sobre discos voadores, Atlântida, bases nazistas na Antártida, e aí internaram o cara, só com direito à visita da família, da sua esposa e filha, e em pouco tempo alegaram suicídio. Antes do fim da Segunda Guerra, os nazistas já tinham ido para o lado escuro da Lua e firmado acordo com os Draco, da estrela Tuban. Guerras de Orion, procure sobre Guerras de Orion, que fala muito sobre os Dracos de Tuban. Eles formaram então o Quarto Reich, uma civilização separatista com melhoramentos genéticos auxiliados pelos reptilianos e pelos Draco, clonando seus soldados e fazendo híbridos, como fosse um ciborgue. Lembra esse Exterminador do Futuro? Algo parecido. Por isso, quando os americanos chegaram na Lua, foram hostilizados pelos seres que já estavam lá, pois já tinham feito um acordo com o Quarto Reich. Então eles não puderam voltar. Lembra que teve um corte na transmissão, que existiram interceptações dessa conversa de rádio entre os astronautas lá na Lua? Dá uma procurada para ver o que eles falaram aí nesse corte de transmissão. Dá uma pesquisada. Pulamos para a Operação Paperclip. Originalmente chamada de Operação Overcast, a Operação Paperclip foi o nome do código da operação realizada pelo Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos para cooptar e levar aos Estados Unidos cientistas especializados em foguetes V1, V2, cientistas nazistas, eletrogravitação, armas químicas e medicina da Alemanha com o colapso do governo nacional socialista após a Segunda Guerra Mundial. Esses cientistas, dentre eles Werner von Braun,
pesquisa sobre ele, e suas famílias foram secretamente levados para os Estados Unidos, com conhecimento e aprovação do Departamento de Estado norte-americano, e em pouco tempo eles estavam em todos os postos altos de agências secretas, incluindo NASA, CIA, NSA, Complexo Industrial Militar, inclusive as empresas de foguetes, empresas de aviação, que eram quem fazia o orçamento negro fluir, né? O orçamento para viagens espaciais, para a Guerra Fria, para toda a tecnologia militar que não é disponibilizada para todos, apenas para essa suposta elite. Corey Goode já havia falado isso em Cosmic Disclosure, e os informantes Jason Rice e Randy Cramer também confirmaram ter participado do programa espacial secreto, tendo servido em outros planetas, incluindo Marte, e dizem que essa civilização separatista do Quarto Reich já conquistou 12 planetas diferentes em parceria com os Draco. Então a pirâmide é assim. A inteligência artificial idealiza, os Chopats comandam os Draco, que comandam os reptilianos, e o Quarto Reich, que usam os militares norte-americanos para essas missões de conquista nos planetas escolhidos. Isso aí são parte de mineração, escravização, venda de escravos humanos, tanto vivos quanto mortos, porque você também é comida, viu? Você é tratado como gado porque você também é comida. Então, de forma que tudo que foi ocorrendo na Antártida, não foi brecado pelos norte-americanos e os nazistas. Eles criaram uma civilização separatista com aprimoramento de DNA e clonagem, e hoje em dia tem bases na Lua, em Marte, servindo aos Draco, e os militares do Zeus servem a eles em primeiro lugar. Então os militares são usados pelo Quarto Reich, que são usados pelos reptilianos e pelos Draco, que são usados pelos Chopats e pela inteligência artificial. Mais para frente a gente vai falar sobre os Chopats, sobre os seres talsetianos e sobre a inteligência artificial, como que ela apareceu aqui nesse mundão e nos confins de todo esse universo e alguns outros universos onde ela está presente. Esse tipo de inteligência artificial, o próprio nome já diz, eles querem evoluir com seres sendo híbridos, tipo ciborgues, mas não com mãozinha de ferro, é com nanotecnologia. Eles colocam nanites, que é o nome disso, né? Nanites, né? Dentro dos corpos dos soldados para aumentar a força, aumentar a capacidade de aprimoramento físico, a resistência física, aumentar as capacidades psionicas e vários outros tipos de habilidades. Fique ligado no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like no vídeo, deixe aqui embaixo as suas impressões sobre o que você acha disso, sobre o que você quer que a gente comente aqui. E vamos que vamos. Gratidão.